Boa noite, bem-vindo. Estamos na reta final do ciclo de entrevistas aos candidatos à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral dos Açores nas legislativas do próximo dia 30. A convidada de hoje é a cabeça de lista do Bloco de Esquerda. Jéssica Pacheco tem 30 anos, é enfermeira de profissão e volta a entrar numa corrida eleitoral depois de se ter candidatado à Câmara Municipal da Ribeira Grande nas autárquicas do ano passado. Muito boa noite, doutora Jéssica Pacheco. Obrigado por estar aqui na RTP Açores. É a sua segunda corrida eleitoral no espaço de pouco mais de 3 meses. Por que é que aceitou este desafio? Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite feito pela RTP Açores, cumprimentá-lo a si e a todos os açorianos e açorianas que também nos acompanham lá em casa. De facto, é um enorme desafio, mas também com um enorme sentido de responsabilidade e de facto, aquilo que os açorianos e açorianas também consideram é que é necessário aqui modificar a forma como têm sido representados os Açores na República. A nosso ver, nós precisamos realmente de criar compromissos claros, de ter aqui esta vontade política de realmente exercer este compromisso claro. E, aliás, nós somos o único partido que, neste momento, tem todas as propostas para os Açores no seu programa eleitoral. Aliás, para nós, isso é um bocado, faz pouco sentido virem aqui à RTP e dizerem de forma aberta quais são as suas promessas e as suas propostas para os Açores, quando não são capazes de o colocar no seu programa eleitoral. A nosso ver, o caminho tem que ser feito com acordo, olhos nos olhos e escrito com os açorianos e açorianas. Assim sendo, o que é que promete fazer na Assembleia da República que os deputados eleitos pelos Açores nas últimas legislaturas não tenham feito? Em primeiro lugar, é preciso, como disse, criar aqui um compromisso claro perante os Açores. Isso só se faz se nós tivermos aqui um programa de investimentos para a região. Portanto, uma das primeiras propostas que nós temos no nosso programa eleitoral é para a apresentação por parte do próximo governo, no prazo máximo de 6 meses após a sua tomada de posse, da realização deste programa de investimentos que seja calendarizado, ou seja, que tenha todos os objetivos, todos os prazos, para que nós consigamos aqui exercer este poder na República para a concretização destas problemáticas que já se prolongam durante décadas aqui na nossa região, como é o caso, por exemplo, do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, como é o caso dos radares meteorológicos, os cabos submarinos que recentemente já parecem existir aqui uma solução, mas que, a meu ver, são soluções e promessas eleitorais, porque, na verdade, nós temos tido muitas promessas, como, por exemplo, aqui a situação da Universidade dos Açores, em que nós tivemos o próprio Ministro Manuel Leitura a dizer que ia fazer o financiamento e ainda estamos à espera e, portanto, nós não podemos permitir este tipo de situação em que os Açores ficam sempre para trás, em que há promessas que não são cumpridas e para nós é preciso aqui criar este programa, colocar aqui na ordem do dia quais são os principais problemas e avançar. Já vamos falar desses processos em concreto, cada um deles. Para já gostava de centrar atenções ao nível das eleições e da votação do Bloco de Esquerda. Nas legislativas nacionais, a percentagem de votação do BE nos Açores tem vindo sempre a aumentar desde 2011. Em 2015 e 2019, o Bloco foi a terceira força política mais votada na região. Pergunto-lhe qual é a sua principal meta no dia 30. Aumentar a votação, manter o Bloco de Esquerda como terceira força nos Açores ou chegar à eleição como deputada? Aquilo que é o nosso objetivo aqui é apresentar as nossas propostas, esclarecer aqui os eleitores, porque principalmente este é o nosso objetivo. Um eleitor que está informado, que está ciente e consciente daquilo em que vai votar é para nós fundamental. E, em primeiro lugar, reforçar com o aumento da votação, obviamente que é o nosso objetivo, e ter aqui uma representação açoriana do Bloco de Esquerda na Assembleia da República é fazer estas matérias avançar. Nós temos tido um grupo parlamentar exemplar na República. Quase todas estas propostas que nós apresentamos já foram levadas, inclusivamente, pelo nosso grupo parlamentar que está na Assembleia da República, e aquilo que nós queremos é ter esta força, esta vontade que nós estamos e o meu empenho para nós levarmos essas matérias a serem concretizadas, porque já vimos que pelos outros partidos que lá estiveram, todos os problemas vão se mantendo no tempo e nós precisamos realmente de concretizações e não se manter aqui no papel. O apelo ao voto útil, seja por parte do PS ou do PSD, é um obstáculo ao crescimento eleitoral do Bloco de Esquerda? Aliás, eu acho que aqui o problema tem muito a ver com a forma como há essa comunicação. Eu acho que, enquanto políticos, nós temos que ser responsáveis e ter aqui uma abordagem responsável perante o eleitorado. E isto não tem acontecido.
esta vontade e necessidade, em primeiro lugar, de estar a dizer para ter uma maioria absoluta. Por outro lado, a dizer que o caminho tem que ser feito de outra forma, não é certo, não é justo. Aquilo que nós estamos a fazer aqui neste momento é escolher quem é que vamos ter em representação da Assembleia da República. E isto é aquilo que os eleitores devem ter a noção. Nós não estamos a votar nem para um primeiro-ministro, nem estamos a votar para uma maioria absoluta, e eu vou explicar porque é que nós não devemos escolher nem uma maioria absoluta, nem o Bloco Central. Em primeiro lugar, maiorias absolutas não. Porquê? Basta ver que com a Assembleia dissolvida, qual foi a estratégia que o governo do Partido Socialista teve, nomeadamente em relação aqui aos Açores, nomeadamente no centralismo que nós podemos assim afirmar, porque houve claramente aqui um contornar a nossa autonomia, tentando retirar competências à nossa região nos dossiês, seja do licenciamento das atividades espaciais, seja no dossiê do mar, portanto, das atividades ligadas diretamente ao mar, nomeadamente nos cruzeiros científicos, e obviamente que também houve aqui um outro mecanismo que o governo também fez contra aquilo que tinha sido a vontade do Parlamento de injetar 317 milhões de euros no novo banco. E isto não é o que nós queremos com uma maioria absoluta, não é retirar a autonomia e aquilo que nós precisamos aqui para os Açores, para que a riqueza seja gerada e fique no continente. Aquilo que nós precisamos é de desenvolver a nossa região, e por isso temos que ter aqui a força do Bloco de Esquerda, que aliás foi o Bloco de Esquerda que mesmo levou esta questão do licenciamento das atividades espaciais contra este ataque centralista na nossa Assembleia Legislativa Regional. Portanto, o Bloco de Esquerda tem demonstrado, e por isso também os eleitores têm acompanhado esta nossa luta que nós temos feito em relação às matérias dos Açores, mas também em relação a matérias que são gerais e que são nacionais, mas também têm implicação aqui, nomeadamente na recuperação de rendimentos, e que prejudicam também muitos dos nossos pensionistas e trabalhadores. Basta só, e deixe-me só dizer aqui uma coisa, claro, porque uma das coisas que aconteceu aqui e que muitas pessoas perguntam porque é que nós não cedamos e perguntam porque é que nós não votamos a favor do Orçamento de Estado de 2022. Aquilo que eu posso responder às pessoas é: nós não podemos ceder perante as pessoas que neste momento estão em pobreza, nós não podemos ceder perante trabalhadores que estão a fazer horas extraordinárias e estão a receber a preço de saldo, que estão a ser despedidos porque a legislação laboral que este defendia foi chumbada pelo Partido Socialista e pela direita. Nós não podemos manter tudo aquilo que está a condicionar o nosso próprio desenvolvimento e a prejudicar aqui as pessoas. E há uma das propostas que nós tínhamos em Orçamento de Estado e que nós levamos para debater com o António Costa, que ele recusou e que tem interligação direta aqui com os Açores, nomeadamente, que era o fim do corte do fator de sustentabilidade nas pensões, que afetam os ex-trabalhadores aqui da base das lajes, e, portanto, se tivesse aceito, nós já tínhamos desbloqueado essa matéria. E só não avançamos nessas matérias porque realmente os partidos que lá estão não têm voz, nem conseguem fazer o que o Bloco de Esquerda faz, que é motivar todo o seu grupo parlamentar para a mudança. Justificou aqui o voto contra do Bloco de Esquerda em relação ao Orçamento de Estado para 2022. Teme que o Bloco de Esquerda possa vir a ser penalizado nas urnas pelo facto de ter sido um dos protagonistas da crise política? Aqui a questão é que passa por nós também desmistificar esta ideia que foi criada, e é quase uma novela que foi criada em função disso. É preciso recuarmos um bocadinho e percebermos... Mas que responsabilidades é que tem o Bloco de Esquerda em concreto nesta crise política? Nós temos responsabilidade, em primeiro lugar, em querer defender as nossas lutas e não deixar na mão as pessoas que não têm rendimentos, as pessoas que têm uma grande dificuldade, mesmo trabalhando, e que são pobres. Estas é que são para nós as nossas grandes preocupações. Ter aqui um governo do Partido Socialista que se juntou maioritariamente à direita durante estes 2 anos de legislatura e querer a aprovação do Bloco de Esquerda, quando nós vimos que matérias fundamentais como a legislação laboral não passam, é indigno. Nós não podíamos aceitar este caminho. Nós propusemos só 9 propostas para que, se fosse possível, nós acordarmos ali e darmos o sinal à frente para se conseguir, pelo menos, melhorar um pouco a vida das pessoas. Nós queremos fazer aquele que era o caminho que estava a ser feito entre 2015 e a 2019, que foi, aliás, o período de maior crescimento económico na zona, depois de nós termos introduzido o euro. E é fundamental nós percebermos que é com políticas de esquerda e é com recuperação dos próprios salários, e neste caso o salário médio, porque é muito importante as pessoas perceberem. Só sentiram agora este estagnar do salário médio porque nós obrigamos a ver essa subida do salário mínimo. Pessoas que tinham o salário médio estagnado há anos não se davam conta porque havia uma grande diferença em relação ao salário mínimo. Nós, ao puxarmos os de baixo, fazemos obrigatoriamente que as pessoas entendam a estagnação, e por isso é que a direita nunca quer mexer nos salários mínimos, nem quer que haja aumento, para manter esta ideia de que as pessoas estão a receber muito. Mas não poderá haver um nivelamento por baixo, digamos assim, dos salários? Nós tivemos propostas exclusivamente para que houvesse a progressividade ao longo desse tempo todo, e foi uma coisa que nós alertamos, para que houvesse a progressividade dos salários e das carreiras. E isto faz através de
da negociação da contratação coletiva. Algo que nós levamos diversas vezes e quem é que chumba? Partido Socialista e PSD. Por isso é que existe muita reticência da parte deles nós fazermos o aumento dos salários mínimos e fazermos o aumento dos salários em geral. E por isso, nós não só queremos que haja aumento do salário mínimo, como também estamos aqui a fazer valer aquelas propostas que nós levamos e foram chumbadas para aumentar os salários médios e para aumentar aqui. Porque é aumentando os salários que nós conseguimos potenciar toda esta alavanca económica de desenvolvimento da nossa região. Ao votar contra o Orçamento do Estado para 2022, sente que o Bloco de Esquerda fechou a porta a um possível entendimento com o PS pós-eleitoral? Até pelo contrário. Aliás, ainda hoje ouvimos Catarina Martins a dizer que nós estamos disponíveis, como sempre estivemos disponíveis, e isso é importante que fique claro. Em 2019, nós propusemos a António Costa a possibilidade de fazermos um acordo escrito. Quem negou e não quis foi António Costa. Em 2020, para o Orçamento de 2021, nós também fizemos a mesma proposta de se fazer aqui um caminho que tivesse propostas base para podermos aprovar o Orçamento de Estado de 2021. Fizemos o mesmo agora para o Orçamento de Estado de 2022. Portanto, quem realmente tem mostrado essa intransigência de não querer e de falar constantemente uma maioria absoluta é o Partido Socialista. E a forma que nós estamos de mostrar ao Partido Socialista que o caminho tem que ser feito à esquerda, porque só pode ser feito à esquerda, é garantirmos aqui que há uma maior votação e há um reforço do Bloco de Esquerda. É a melhor forma e é garantir que o Bloco de Esquerda seja a terceira força política. O Bloco de Esquerda assume-se claramente como uma força política defensora da autonomia e da valorização dos Açores. Relativamente às questões autonómicas, algumas forças políticas defendem uma revisão da Constituição e da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. O Bloco apoia esta revisão? Nós apoiamos a revisão e ainda mais e isto é reforçado por mais um fator, porque é a lei da Troika, aquela lei que nós queremos retirar de uma vez por todas da nossa vida, que está a condicionar esta própria Lei das Finanças Regionais. Aliás, ficou bem claro no Orçamento de Estado para 2022 que é devido à lei da Troika que nós vamos ter menos 20 milhões de euros. E, portanto, é fundamental sim fazer essa revisão e é fundamental retirar de uma vez por todas a lei da Troika. E isto só será possível com o reforço no Bloco de Esquerda. E haverá naturalmente com esta revisão um reforço do financiamento para os Açores, ao abrigo da Lei de Finanças Regionais? Exatamente, porque obviamente se nós já temos essa cabra de 20 milhões de euros, nós podemos aqui ter esta quantidade disponível para a região, garantindo assim um maior financiamento e maior desenvolvimento para a nossa região em matérias que não podem continuar, como disse há pouco, no papel e têm que passar a ser uma realidade. Ainda em questões financeiras, ao nível do relacionamento entre a região e a República e da solidariedade nacional, importa falar dos apoios à recuperação dos estragos provocados pelo furacão Lourenço em 2019. O Governo da República tinha assumido o compromisso de suportar 85% dos prejuízos, calculados em mais de 300 milhões, mas entretanto o Governo Regional mudou e o montante acordado é agora de 198 milhões. Os Açores, na opinião do Bloco de Esquerda, podem sair penalizados deste processo? Em primeiro lugar, e já tive a oportunidade de dizer isto foi uma enorme competência do nosso Governo Regional. Nós tínhamos aqui o compromisso assumido por parte do Governo da República em financiar 85%. Quem estipulou o teto máximo foi o nosso Governo Regional de direita, diga-se de passagem, que parece que corta nos trabalhadores pensionistas, agora também quer cortar sobre a região e, portanto, é preciso fazer valer, e uma das nossas propostas é mesmo esta, é garantir o cumprimento do compromisso do financiamento por parte da República em 85% destes prejuízos, porque nós tivemos, aliás, tudo isto está interligado e nós não podemos continuar a ter, e já estamos a ver, as alterações climáticas, o impacto que estão a ter na nossa região e daí que também está interligado com os próprios radares meteorológicos. É inaceitável todo o processo de avanço e recuo em relação a essa matéria, em que dizem que já está o local, depois já não está o local, e nós continuamos a ter uma cobertura especial que é fundamental para a garantia da segurança das nossas populações. Sem isso, estaremos sempre condenados a situações como o furacão Lourenço, que não só tem aqui um impacto ambiental muito grande, mas também tem um impacto financeiro, como nós vimos. E não podemos estar este tempo todo à espera dessas situações sejam resolvidas. É preciso avançar nestas matérias. Há uma previsão relativamente aos radares meteorológicos de que em 2023 estará concluído o processo de aquisição. Eu digo-lhe o mesmo em relação à Universidade dos Açores. Nós tínhamos compromisso e não foi cumprido. Não acredita que seja cumprido este prazo? Eu não acredito nem dos próprios cabos submarinos. Acredito que seja. Nós vemos que é em plena época de eleições em que isto é dito e tudo serve para fazer campanha eleitoral. Na verdade, nós já tivemos isso no passado. E quantos desses assuntos que nós estamos aqui vão de eleição em eleição? Temos matérias aqui que já vêm há décadas.
Portanto, é inaceitável e não acredito, a não ser que tenhamos lá fora a força de uma deputada açoriana do Bloco de Esquerda a fazer valer estas matérias e também temos todo o nosso grupo parlamentar empenhado nestas matérias, porque realmente esta é que é a nossa grande diferença e nós temos que pensar dessa forma. Os deputados que têm ido para fora não conseguem marcar a sua posição açoriana em relação ao restante grupo parlamentar. E isto faz com que os Açores fiquem sempre para trás, fiquem sempre esquecidos. E a nossa posição aqui é, as pessoas que estão lá em casa estão a votar e os açorianos e açorianas vão votar para a representação que querem na defesa dos Açores na República. E é importante que isto fique bem claro. Um dos processos que o Bloco de Esquerda tem acompanhado de perto, já falámos superficialmente dele, é o novo estabelecimento prisional de São Miguel. O Governo da República vai avançar mesmo com a construção na Mata das Feiticeiras, na Lagoa, pelo menos essa é a garantia dada pelo Ministério da Justiça. A decisão contraria a proposta do Bloco de Esquerda, que exigiu uma nova localização para a cadeia e que foi aprovada na Assembleia da República. Como é que olha para este processo? Houve aqui um atropelo ao Parlamento? Em primeiro lugar, temos que ir um bocadinho mais atrás. Porque a primeira incompetência foi do Governo Regional, quando decidiu escolher um terreno que não tinha condições nenhumas para a construção deste estabelecimento prisional. Estamos a falar de uma pedreira, estamos a falar de uma montanha de bagacina que levará anos a ser removida, num processo, como eu já expliquei na RTP, que é muito pouco claro, e que tem um custo total de 4.600.000 euros. Para nós, aqui não faz sentido não estarmos a aguardar e a atrasar todo este processo quando existem terrenos com as mesmas dimensões já prontos para se iniciar. E como disse muito bem, foi o Bloco de Esquerda na Assembleia da República que levou esta matéria e que foi aprovado para uma nova localização, para a construção de uma nova localização. E houve aqui um atropelo claro do Ministério da Justiça que ignorou esta decisão que foi tomada e decidiu avançar com a adjudicação da obra. Portanto, nós estamos aqui numa situação clara nós não conseguimos entender como é que o Parlamento aprova uma coisa e o Ministério da Justiça decide outra, e isto sempre em claro prejuízo dos açorianos e açorianas, nomeadamente. Mas acredita que ainda é possível encontrar uma nova localização para a cadeia? Eu acredito. Tendo em conta a fase em que já está o processo, ou seja, a obra está a avançar. Nós estivemos lá e a verdade é que conseguimos ainda ver a grande montanha de bagacina que lá está. E vamos esperar mais 3, 4 anos para a remoção daquela bagacina, para a construção do estabelecimento prisional, é uma vergonha. Nós já estamos nesse processo há décadas. Nós temos pessoas em situações deploráveis. Estamos a falar de situações de atentados à dignidade humana, atentados aos direitos humanos. E temos profissionais a trabalhar em condições deploráveis e isto já é uma matéria que já devia estar resolvida há mais tempo. Aquilo que nós vemos é uma falta de vontade política, seja da República, seja também do Governo Regional, que foi escolher o pior dos piores cenários para esta construção. Doutora Jéssica, o Bloco de Esquerda era, pelo menos durante a legislatura anterior, entre 2015 e 2019, um parceiro privilegiado do governo de António Costa. Não deveria ter pressionado o governo da República no sentido de resolver rapidamente esta situação e eventualmente alterar a localização da nova cadeia? Nós não temos poderes executivos. Aquilo que nós fizemos... Mas poderiam ter exercido a tal pressão. E fizemos, aliás, fomos nós que apresentamos na Assembleia da República. É preciso que isto fique bem claro. Aqui está sempre entre 2015 e 2019 essa questão. Nós avançamos com todas as matérias que estão aqui, incluindo o estabelecimento prisional. Aliás, nós levamos, quem atropelou nesta questão foi o Ministério da Justiça. E tivemos aqui um outro problema, que foi o Governo Regional, que se intrometeu com esta escolha errada deste terreno, e nós continuamos e continuaremos sempre a pressionar para que haja uma nova localização, e aquilo que fizemos anteriormente é aquilo que continuaremos a fazer. Vamos avançar nesta entrevista para outro tema. Proponho os transportes. O Bloco de Esquerda quer que a ampliação da pista do aeroporto da Horta seja financiada e executada pela ANA. Se a empresa não assumir este investimento, o Estado também não o deve fazer. Ouça, esta é uma situação muito delicada e complexa. Nós temos aqui a empresa ANA, que foi privatizada pelo governo PSD-CDS e que lucra milhões de euros na gestão dos aeroportos nacionais. Aqui o que está declarado é que deve ser a concessionária a fazer estas alterações, nomeadamente na ampliação, e também tem aqui outro processo que tem a ver com as próprias zonas de segurança têm que ser garantidas. Se esta empresa já vai e tem que acautelar as questões de segurança, só faz sentido ela usar uma pequeníssima parte dos seus lucros para retribuir algo para a população. E é isto que nós pedimos. Agora, quando nós temos Mas não pode ser obrigada a efetuar esse investimento. Tem que haver aqui uma negociação, atendendo que ela foi privatizada e que lucra milhões, deve haver aqui uma parte de negociação, que eu acho é que os governos não têm tido esta capacidade de negociação, parece que têm medo das empresas privadas e de ter uma conversa
para se tentar chegar a alguma conclusão. E aquilo que nós queremos é avançar este processo. A nosso ver, quando o Governo Regional dá aqui um claro avanço de uma possibilidade de financiamento de 40% no estudo desta parte, neste projeto, obviamente que isto dá uma ideia à própria companhia que, vamos ver, se calhar eles ainda vão pagar e nós ainda vamos ficar com o aeroporto pago pelos contribuintes açorianos e vamos ficar relaxados aqui e não vamos gastar mais nada. Nós temos que ter aqui uma posição clara em relação às matérias. Se existe aqui esta companhia que lucra milhões, qual é o problema de se haver aqui uma negociação e de haver aqui esta vontade de se fazer uma articulação para que haja o devido pagamento? Mas não havendo entendimento, este investimento continua num impasse. Na minha ótica, tem que haver negociação e nós temos que começar por aí, nem que seja uma proposta para que haja uma negociação entre ambas as partes. E a partir daí, nós queremos é que haja a verdadeira ampliação da pista do aeroporto da Horta. O financiamento e método de financiamento, para nós, o objetivo é que seja esta empresa privada a fazê-lo. Não significa que nós não vamos barrar em relação a isto por causa de não haver financiamento. Nós queremos é que haja a ampliação da pista do aeroporto da Horta, mas queremos fundamentalmente que seja a empresa que lucra a fazer isso e que não sejam os contribuintes, como é óbvio. Outro dos processos pendentes em matéria de mobilidade tem a ver com a revisão das obrigações de serviço público nas ligações entre a região e o continente. Neste processo em concreto, sente que também tem havido falta de vontade política para andar de forma mais célere com este processo? Aliás, não é só as obrigações de serviço público, também tem a ver com as compensações. É importante nós percebermos aqui que em 2015 o governo da República de Direita, portanto PSD-CDS, com o acordo do Governo Regional, na altura do PS, decidiram retirar as compensações que existiam entre as ligações aéreas, nomeadamente de Santa Maria, Pico e Faial, para Lisboa, as tais chamadas gateways. E que são rotas deficitárias, que são necessitam dessa compensação. Mas são fundamentais, devem ser reconhecidas como obrigações de serviço público. E aqui o que está em causa é que elas são fundamentais, devem ser mantidas, e nós não conseguimos compreender como é que se retira esta compensação e se tenta fazer este caminho para esta liberalização que nós já vimos que não resulta. Neste momento, nós temos um prejuízo da SATA por essa mesma situação, temos um prejuízo também para o bolso dos contribuintes e teremos aqui um problema, que é para manter estas rotas, só conseguiremos garantir esta manutenção se houver aqui uma vontade política de haver esta compensação à SATA para a garantia destas mesmas ligações aéreas. Muito rapidamente, para fecharmos o capítulo dos transportes e avançarmos também na entrevista, perguntava-lhe relativamente ao subsídio social de mobilidade, qual é a posição do Bloco de Esquerda? A CDU defende uma alteração. Qual é a posição do BE? É assim, em relação ao subsídio social de mobilidade, é importante percebermos que, em primeiro lugar, não podemos permitir que sejam os passageiros continuamente a adiantar várias centenas de euros para fazer a sua viagem. A nosso ver, tem que haver aqui uma estipulação de um preço máximo, nomeadamente tem que ser inferior ou igual a 134 euros e que copie, de certa forma, mais ou menos o modelo que está a ser aplicado em Tarilhas. Ou seja, se foi possível, aquilo nos Açores, o passageiro só pagar aquele valor e o restante ser acordado entre o Governo e as companhias aéreas, é porque é possível também fazer, se neste caso o passageiro pagar só o valor inferior ou igual a 134 euros e ser depois o Governo a pagar e a fazer este estabelecimento com as companhias aéreas. A nosso ver, nós não podemos estar sempre a privilegiar as companhias aéreas, tal como fizemos, por exemplo, com a ANA, que já vimos que não resulta a própria privatização e que nos está a causar aqui problemas. E aquilo que nós queremos é que haja aqui garantias para que os passageiros não continuem sempre a ser prejudicados nestas matérias. As questões ambientais também fazem parte do programa do Bloco de Esquerda e têm bastante destaque até. Em 2019, o coordenador regional António Lima classificou a contaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira como o maior problema ambiental dos Açores. Entretanto, têm sido efetuadas diversas intervenções de descontaminação em alguns sítios. Como é que o Bloco de Esquerda está a acompanhar este processo? Em primeiro lugar, nós sabemos os danos sociais e ambientais, porque não são só ambientais, também são sociais, que estão ligados à base das lajes. E aqui a nossa visão é que tem que haver uma indemnização por parte do poluidor. Portanto, tem que haver uma indemnização por parte dos Estados Unidos da América em relação a esta matéria e tem que haver transparência, que não tem sempre existido, em relação à requalificação destes terrenos e esta requalificação ambiental. Para nós, esta é fundamental e deve ser o caminho que deve ser feito. Por outro lado, ainda em relação às questões sociais,
sociais, é importante lembrar que há muitas zonas que não estão a ser utilizadas e que podiam criar e desenvolver a própria região e a própria ilha. E para nós é fundamental criar postos de trabalho nestas áreas e garantir que haja aqui uma potenciação e uma alavancagem em relação a estas matérias, porque também temos tido um prejuízo, apesar de no passado ter havido aqui algum desenvolvimento fruto da relação que era estipulada, neste momento aquilo que nós estamos a ver é um atraso em relação a essa matéria, fruto destes danos, quer sejam ambientais, quer sejam sociais. E o que é que o Estado português pode fazer para levar os Estados Unidos a assumirem as suas responsabilidades? Em primeiro lugar, ter aqui vontade de se avançar nesta matéria. Eu relembro que foi o Bloco de Esquerda que levou pela primeira vez este assunto à Assembleia da República. Mais nenhum partido tinha vontade de beliscar aqui os Estados Unidos da América e de chamá-la à razão em relação a essas matérias. Nós estamos a falar de questões ambientais graves, nós estamos a falar de questões sociais que estão a atrasar a nossa economia. Nós temos de ter aqui uma posição clara em relação ao nosso desenvolvimento da nossa região. E esquecer também todas essas outras questões que para nós não podem ficar sempre os outros países sempre à frente da nossa região e com isso nós controlarmos e fazermos com que não haja a nossa própria alavancagem na própria região. Na área da ciência e da investigação científica, já falámos um pouco também da questão do mar e da questão do espaço. Já sabemos, no fundo, o que a região pode fazer pelo país, devido à sua posição geoestratégica, à sua importância atlântica. O que lhe pergunto é, o que é que o país e a República podem e devem fazer pela região, no campo da ciência e da investigação científica? Em primeiro lugar, não tentar contornar a nossa legislação e nem tentar retirar as competências aqui em relação a essas matérias. Estamos a falar em matérias que vão promover aqui o maior desenvolvimento socioeconómico da região. Nomeadamente, temos aqui as atividades espaciais. Nós tivemos a possibilidade de estar em Santa Maria e de ver o enorme potencial que realmente pode existir daqui. E este potencial permite tanto atrair como fixar população, coisa que nós precisamos neste momento, assim como atrair também trabalho qualificado. Ou seja, se nós queremos maiores rendimentos, se queremos maior segurança das nossas populações, temos de ter também trabalhos que sejam qualificados e que sejam bem remunerados. E aquilo que nós vemos aqui é que, para além disso tudo, temos uma vantagem, que é que a ciência e a investigação trazem conhecimento global. E este conhecimento é que é aqui o ouro que nos querem retirar em relação a isso. E do nosso ponto de vista, aquilo que deve ser feito em relação da República para cá é um respeito primeiro para as nossas competências, permitir que sejamos nós a criar e a gerir estas nossas competências e a gerir esta nossa riqueza. Relativamente à Universidade dos Açores, e estamos a caminhar para o final da nossa entrevista, gostava também de falar da nossa Academia Regional, é um dos pilares da autonomia, claro, reconhecido de forma unânime por todas as forças políticas e por todos os especialistas. Como é que o Bloco de Esquerda perspectiva o futuro da Universidade dos Açores, tendo em conta a tal promessa de reforço de financiamento que ainda não se concretizou? Não se concretizou e a verdade é que nós temos este ministro que está tanto nas pastas de centralismo que também está nessa pasta de universidade, portanto o ministro Manuel Leitor. E a verdade é que nesta questão aqui da universidade nós temos que perceber que a nossa universidade tem aqui características únicas. Nós temos aqui a questão da insularidade e da tripolaridade, que são características que à partida deviam contribuir para que houvesse um maior financiamento para a nossa universidade e para os três polos, obviamente. E aqui nós não conseguimos perceber se houve aqui um acordo e se houve aqui uma promessa, porque é que não se concretiza. E aquilo que nós garantimos é que continuaremos sempre a insistir até que este dinheiro venha mesmo para a Universidade dos Açores, tal como também eu aproveito para dizer que nós não sabemos se será cumprida a majoração dos apoios sociais aos ex-trabalhadores do... Foi anunciada para fevereiro. E nós ficaremos muito atentos e estaremos muito atentos em relação a essa matéria. Portanto, de promessas estamos cansados, promessas de boca nós não precisamos de compromissos claros nos programas eleitorais, olhos nos olhos com os açorianos, e a nossa universidade precisa desse financiamento e precisa de estar em pé de igualdade com as outras universidades e ter acesso aos fundos europeus como as outras universidades também têm. Mas tendo em conta as declarações do ministro Manuel Leitor, a dizer que não tinha estabelecido formalmente qualquer protocolo com a Universidade dos Açores, isto... Acredita que isso poderá ser uma realidade, esse compromisso? Ou há aqui, para usar a expressão, dar o dito por não dito por parte do Ministro da Ciência? Eu penso que é mais a segunda opção e nós estaremos aqui para, numa nova função, aqui tentarmos que haja mesmo este compromisso claro
e firmada em papel, como lhe disse, porque promessas de boca não são cumpridas, para que haja efetivamente este financiamento, porque dessa forma nós nunca mais avançaremos nessas matérias. Relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores, outro dos pilares da autonomia, a sua candidatura defende uma alteração no funcionamento da RTP Açores. Em concreto, que mudanças é que propõe? Em primeiro lugar, nós temos que zelar pelos trabalhadores da RTP Açores e nós não podemos manter que haja sempre esta precariedade, quer seja nos jornalistas e nos técnicos. Para nós, esta é uma questão que já devia estar resolvida. Há aqui o enorme esforço, pelo menos na reunião que nós tivemos, da RTP em tentar fazer o máximo que pode, mas obviamente que estamos a falar aqui de uma responsabilidade da República que continua a não vir e a criar aqui instabilidade a quem nos traz conhecimento, a quem faz a divulgação e produção cultural, a quem promove aqui esta coesão regional. E para nós é preciso garantir que haja aqui estabelecimento de contratos de trabalho com os jornalistas e os técnicos, que haja aqui a garantia dos seus próprios direitos laborais e que haja, para além disso, mesmo nas ilhas sem delegação, a profissionalização dos correspondentes, que têm uma árdua tarefa em fazer toda a junção, porque filmam, gravam, editam e depois têm uma retribuição à peça. Nós precisamos de mudar isto e precisamos para isso também de maior autonomia financeira para que haja esta produção própria. Como é que olha para a proposta de privatização da RTP e da RTP Açores também, apresentada pela Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal é daqueles partidos que gostam de prometer mundos e fundos. E, aliás, a privatização de todos os serviços é aquilo que eles têm. E também aproveito para dizer que eles também querem privatizar a nossa saúde e a nossa educação. E aqui a questão é que eles têm uma visão de uma taxa fixa de 15% de IRS, que serve para abanar com 50 euros a quem tem salário médio, enquanto dá milhões aos milionários. Ao mesmo tempo que vai dizer a estas pessoas que têm 50 euros a mais todos os meses, que elas com esses 50 euros vão pagar a sua educação e a sua saúde, e aí vai perguntar como é que essas pessoas vão poder pagar isto tudo? Para além de que eles querem, se a pessoa quiser se qualificar e o jovem se quiser qualificar, terá que se endividar durante 30 anos a uma taxa de juros de 3%. Isto está no programa de Iniciativa Liberal, não é isso que eles passam, só querem passar a pequena mensagem de que vamos baixar impostos. Se baixarmos a receita fiscal, baixaremos a qualidade dos nossos serviços públicos. Uma última questão. Se for eleita no dia 30 de janeiro, qual será a sua primeira prioridade na Assembleia da República? A primeira é garantir que haja aqui o programa de investimentos, uma concretização do programa de investimentos para a nossa região. E já tinha dito isso, este será o nosso compromisso e fazer avançar todas essas matérias e os açorianos e açorianas terão todo o meu empenho para fazer avançar todas essas matérias na Assembleia da República, junto de todo o nosso grupo parlamentar. Doutora Jéssica Pacheco, está terminada a nossa entrevista. Obrigado por ter vindo à RTP Açores para dar a conhecer as propostas da candidatura do Bloco de Esquerda à Assembleia da República nestas legislativas 2022. O convidado de amanhã é Paulo Muniz, cabeça de lista da coligação Aliança Democrática, formada por PSD, CDS-PP e PPM. Espero por si depois do telejornal. Boa noite, fique bem.